Olá, amigos, estamos de volta, ainda tratando do princípio da competência. Bem, eu espero que vocês estejam entendendo as explicações. Em caso de dúvida, vocês podem me mandar um e-mail que com certeza eu responderei a vocês. Bem, nós paramos no princípio da competência, exatamente no parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o reconhecimento simultâneo das receitas e despesas quando correlatas é consequência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração. Ou seja, a receita e despesa, quando correlatas, elas devem ser registradas dentro da mesma competência. Elas devem ser registradas dentro do mesmo período. Parágrafo 3º. As receitas consideram-se realizadas. Gente, esse parágrafo 3º, ele é importantíssimo. Ele trata exatamente do momento do reconhecimento dessas receitas. No inciso 1, ele diz o seguinte: as receitas consideram-se realizadas nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem o compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade, quer pela fruição de serviços por esta prestados. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a receita é realizada pela entrega do bem ou prestação de um serviço, independente do recebimento. Quando estes efetuarem o pagamento, ou seja, quando o pagamento for à vista, ou simplesmente assumirem um compromisso firme de efetivá-lo, no caso de uma venda a prazo. Então, o que caracteriza a receita é a entrega do bem ou a prestação do serviço, independente do recebimento. No inciso 2º, ele diz o seguinte: quando da extinção parcial ou total de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior. Ele está dizendo que nós devemos considerar como receita a extinção parcial ou total de um passivo sem o desaparecimento de um ativo de valor igual ou maior. O que é que isso significa? Vamos supor que eu tenha adquirido mercadorias a prazo. Então, o fato de comprar a prazo significa reconhecer uma dívida. Essa dívida, ela vai estar registrada no meu passivo em uma conta de duplicata a pagar ou fornecedor. Vamos considerar que eu comprei mercadorias a prazo no valor de 100. Então, eu reconheço uma dívida no passivo no valor de 100. O que seria o usual para quitar essa dívida? A saída de um ativo de valor igual ou maior. Isto seria o usual para quitar a dívida. A saída de um ativo de valor igual, ou seja, R$100, ou a saída de um ativo de valor maior. Quando é que isso acontece? Quando eu pago
a minha dívida com juros. Ou seja, quando eu pago com atraso, que acarreta na saída de um ativo de valor maior. O inciso, ele está dizendo o seguinte, que nós vamos considerar como receita a extinção desta dívida, não pela saída de um ativo de valor igual ou maior, e sim pela saída de um ativo de valor menor. Quando é que isto acontece? Ora, eu tenho uma dívida de 100 e vou conseguir quitar essa dívida pagando somente 80. Por exemplo, pelo pagamento antecipado. Quando é que eu consigo quitar uma dívida de 100, retirando do meu ativo somente 80, quando eu obtenho um desconto? É por isso que esse desconto obtido, no nosso exemplo de R$20, ele é considerado como receita. É exatamente o que quis dizer o princípio. A extinção de um passivo sem o desaparecimento de um ativo de valor igual ou maior, e sim pela saída de um ativo de valor menor. Quer ver outro exemplo? O próprio perdão da dívida. O próprio perdão da dívida é um exemplo de receita. Inciso 3. Pela geração natural, de novos ativos, independentemente da intervenção de terceiros. Surge um novo ativo, independente da intervenção de terceiros. É o caso das superveniências ativas. Eu sempre gosto de citar como exemplo, minha gente, e esse é para vocês nunca esquecerem, o nascimento de um bezerrinho. Lá na fazenda, quando nasce um bezerrinho, não precisou da intervenção de terceiros. Surge um novo ativo sem a intervenção de um terceiro. O nascimento de um bezerrinho, para a pecuária, é considerado como receita, como um ganho. Inciso 4. No recebimento efetivo de doações e subvenções. Aí fica claro, fica fácil de entender. Houve uma doação, ou seja, se você recebeu algo em doação, você está tendo um ganho e, portanto, deverá ser classificado como receita. O parágrafo 4º, ele trata do momento em que as despesas devem ser reconhecidas. Consideram-se incorridas as despesas. Inciso 1. Quando deixar de existir o correspondente valor ativo por transferência de sua propriedade para terceiros. Aí você vai perguntar assim, Germana, se houve a transferência de propriedade para terceiros, é porque houve uma venda. Se houve uma venda, por que ele está tratando do reconhecimento da despesa? Porque toda venda vem acompanhada de uma despesa. Que despesa é essa, minha gente? É o CMV, o custo da mercadoria que está sendo vendida, o custo de aquisição que está sendo mantido na venda para atender também ao princípio do valor original. Então,
quando deixa de existir o ativo por transferência da propriedade para terceiros. Na baixa do bem, nós vimos que o bem ele deve ser baixado pelo valor original, que corresponde exatamente ao custo da venda. E esse custo da venda, nós devemos tratar como despesa. Inciso 2. Pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. Ora, nós também já falamos um pouco sobre esse assunto. Quando é que ocorre a redução ou extinção do valor econômico de um bem? Quando este bem é usado, quando este bem é consumido. E nós vimos que é exatamente o uso ou o consumo que caracteriza a despesa. Nós podemos citar como exemplo a própria depreciação. No exemplo lá da aquisição do veículo, quando nós compramos o veículo e passamos a utilizá-lo, esse uso, esse desgaste gerou uma redução do valor econômico desse bem e, consequentemente, uma despesa. Pelo surgimento de um passivo sem o correspondente ativo. Agora, surge um passivo sem o correspondente ativo. Germana, quando é que isto acontece? Quando eu reconheço uma despesa a prazo. Quando eu vou lá na cantina, consumo o meu lanchinho e deixo para pagar no futuro. O fato de ter consumido o lanchinho caracterizou a minha despesa. Mas como eu não paguei no ato, eu tenho que reconhecer a obrigação de pagar no futuro. Então, houve uma despesa a prazo. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que eu tenha consumido a mão de obra do meu empregado em maio. Se o consumo da mão de obra ocorreu em maio, esse empregado, para mim, é uma despesa de maio. Mas a legislação trabalhista permite que esse salário seja pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, em maio, eu reconheço a despesa com salário e, ao mesmo tempo, a obrigação de pagar esse salário no futuro. Neste momento, o que ocorreu? O surgimento de um passivo sem o correspondente ativo, porque a contrapartida foi uma despesa. Princípio da prudência. O princípio da prudência, ele determina que dentre duas alternativas igualmente válidas, nós devemos adotar o menor valor para o ativo e o maior valor para o passivo, a fim de obter o menor PL. Ou seja, nós devemos nos preparar para receber menos e pagar mais. Isso é ser prudente. Então, o princípio da prudência determina que dentre duas assertivas igualmente válidas, nós vamos adotar o menor valor para o ativo. Nós vamos nos preparar para receber menos. E o maior valor para o passivo. Ou seja, nos preparar para pagar mais. Isso é ser prudente e é o assunto do nosso próximo encontro. Até lá!